Palavra de Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Amém. Podemos sentar. Vamos orar ao Senhor, para que verdadeiramente Ele esteja conduzindo essa reflexão. Oremos. Santo Deus, Teu nome é santo, Tuas obras são santas, o Teu Espírito é santo. E é diante desta santidade que nos encontramos nesse exato momento, Senhor, para refletirmos sobre o ensino do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Que estas palavras, elas sirvam de reflexão, que elas nos envergonhem, nos coloquem no lugar certo onde nós devemos estar, diante do Senhor. Que nesta manhã, Senhor, Tu possas falar através desse pobre pecador, e que apenas a Tua mensagem, somente ela, seja resplandecida nesta manhã, Senhor, porque é dela que precisamos, e gratos somos, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, hoje estaremos analisando e refletindo sobre uma grande dificuldade que nós, seres humanos, enfrentamos. Talvez o maior dilema que a humanidade enfrente. Uma luta onde a derrota é praticamente certa. Não é do pecado que estamos falando aqui, que também não deixa de ser uma transgressão, mas precisamos detalhar muito bem para que tenhamos êxito nessa reflexão. E se você parar para refletir, você talvez entenda que estejamos falando exatamente da sua história, da minha história e da nossa luta diária. Mas fique tranquilo, irmão. Essa reflexão é somente entre você e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo disso. E olha só que paradoxo. Há uma aparente falta de nexo e de lógica, uma contradição em dizer que estamos diante de um inimigo muito querido de nós, que nos derrota, mas que ao mesmo tempo não conseguimos viver longe dele. De fato, é o nosso ponto fraco, o nosso calcanhar de Aquiles. Imagine, meu irmão, aquele adversário que enfrentamos incontáveis vezes, mas todas as vezes perdemos e a derrota foi feia. Hoje é o dia de ficarmos frente a frente com o nosso maior competidor.
iremos desmascará-lo através da palavra de Deus. E qual o inimigo que nós estamos enfrentando? Qual o nosso principal competidor? Que todos nós temos que enfrentá-lo. Irmãos, é o nosso próprio eu. Estamos diante de um obstáculo muito difícil a ser transposto. Enfrentar o nosso próprio eu, a nossa própria pessoa, os nossos gostos, as nossas vontades. Não vai ser fácil. Mas precisamos colocar. Talvez seja necessário, importante e preciso meditar sobre esse texto e causar uma autorreflexão. No texto aqui a ser refletido, ele está localizado na parte introdutória do Sermão do Monte, proferido por Jesus Cristo, e encontrado de forma mais ampla em Mateus 5, 6 e 7, e em Lucas no seu capítulo 6. A parte inicial diz: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Não há um consenso de que monte seria esse, mas há uma certeza que seria uma serra, que seria um monte, uma elevação bastante conhecida. E o texto inclusive nos dá pistas sobre isso, quando ele usa o artigo definido o monte, ao invés de um monte. E aquelas palavras santas foram ouvidas por uma multidão que o seguia, que está na introdução do Sermão do Monte. E talvez nunca tenhamos dado a devida importância sobre a riqueza e a importância dessas palavras, pois trata-se do maior sermão da história. Não há nada mais completo, nada mais perfeito, nada mais rico e nada mais confrontador do que as palavras do próprio Jesus Cristo. Não somente nesse sermão, mas a figura de Jesus Cristo e todo o ensino caiu como uma bomba na época. O povo passou 400 anos sem ouvir a voz de Deus, entre o fim do Antigo para o Novo Testamento. E aquele povo oprimido, eles esperavam um rei libertador, um homem poderoso, capaz de derrotar e tirar o povo das mãos do governo romano. O povo esperava alguém com poderes para tirar esse povo da escravidão romana. E óbvio que a pessoa que eles aguardavam era alguém forte, um líder militar, um líder político, alguém com poderes suficientes para acabar com toda aquela servidão. E colocamos aspas, irmão, que o povo ficou frustrado com relação a isso, porque era essa imagem que o povo aguardava. E aparece alguém diferente de todos os anseios daquele povo. No sermão ele despreza os atributos e pessoas que eram exaltadas no momento, para valorizar aqueles que não eram valorizados. E a mente humana não foi capaz de entender aquelas palavras e realmente não entenderam. Para se ter uma noção do contexto religioso daquela época, era um período bastante denso, bastante obscuro. Haviam 4 povos que tinham a hegemonia religiosa da época: os fariseus, os saduceus, essênios e zelotes. Essa era a composição religiosa da época que Jesus pregou esse sermão. Precisamos dar uma ênfase para entender melhor quem eram aquelas pessoas. Os fariseus eram o grupo da ala tradicional, que tinha como marca a guarda exagerada dos mandamentos e das leis civis que foram acrescentadas à lei mosaica.
Eles eram extremamente legalistas, tradicionais, zelosos, e havia uma forma de agir muito rígida. Já os saduceus era a ala liberal, que também não cria na ressurreição. Do outro lado tem os essênios, que era o povo separatista, que defendia a separação total da sociedade. Eles viviam em comunidades isoladas e entendiam que só assim combatiam, dessa forma se isolando. Foi daí que surgiram os monastérios, os monges, foi através dos essênios. E por último, tinha os zelotes. Mas quem eram os zelotes da época? Eram ativistas radicais da época. Era o povo que defendia uma guerra contra o Império Romano. Se pudéssemos trazer e talvez colocar aspas aí, seria a bancada da bala, como a gente conhece. Eles defendiam o derramamento de sangue. Irmãos, nada é coincidência, mas vou colocar aqui, e aparece do nada, essas pessoas esperando algo diferente, e aparece um homem, filho de um carpinteiro, morador da Galileia, terra de pobres, dos marginalizados, que estavam às margens das tradições judaicas, e estava fora do controle do judaísmo oficial. E esse homem se dizia ser o Filho de Deus, o Messias aguardado. E além do mais, ele veio para pregar uma humildade jamais vista. As palavras de Jesus, na época, foram tão impactantes, porque ninguém esperava palavras como aquelas. Não tinha o menor cabimento para a época. E para piorar o cenário, Jesus não era de nenhum desses 4 grupos religiosos. E ainda por cima pregava contra eles, contra essas ideias. Então imagina o cenário: há um domínio religioso, esperando alguém diferente, chega ele pregando a humildade e contrário ao que eles estavam a ensinar. Vamos para o texto propriamente dito, Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de iniciar a análise propriamente dita, precisamos entender que hoje só refletiremos acerca da primeira das bem-aventuranças. Alguns comentaristas dizem que são 9, outros dizem que são 8. Mas talvez o mais importante não seja a quantidade das bem-aventuranças, e sim a profundidade dessas palavras proferidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há a possibilidade deste sermão ter sido pregado no ano 28, e chegamos ao ano 2024, e imaginemos o seguinte: mais ou menos 2000 anos atrás essas palavras foram faladas, e olha que profundo, irmão, continua atual, verdadeiro e profundas as palavras do Senhor. E não tinha live, não tinha gravação, não tinha nada, só os registros históricos e santos, e hoje a gente chega a ele. E apesar de ser apenas um versículo, ele tem muito a nos falar, muito a nos exortar e muito a nos direcionar. Primeiramente, precisamos entender e corrigir algumas distorções ao longo da história da vida cristã. Primeira coisa a mostrar contradição é que esse texto não está falando de pobreza material. Não é dessa pobreza que o texto fala, não é de pobreza financeira.
Não é de pobreza de bens, não é de pobreza de dinheiros, nem é de pobreza de poder a que o texto se refere. Não, não e não. Se você tinha esse pensamento, desfaça agora. Um pobre, ele pode ir para o céu, assim como o rico também. Não é pelo dinheiro que garante ou perde a salvação. Se fosse dessa pobreza que o nosso Senhor estivesse falando, o texto apontava para a salvação pelas obras. Isso é uma heresia. Era simples, era só vender tudo que tem, dar aos pobres, e a salvação estava garantida. Simples assim. Não há certeza da salvação por ser uma pessoa destituída de melhores condições, ou por você ter uma condição melhor. Não há. Você não é salvo porque é pobre. Você não perde a salvação porque é rico. Não. Essas falas, elas não encontram respaldos bíblicos nas Escrituras. E há uma base que se usa muito hoje, aquele movimento em 1200 liderado por Francisco de Assis, na Itália. São Francisco, conhecido como dos católicos, né? E hoje essa doutrina tem muita aceitação, essa visão tem muita aceitação. Ele era um homem de família rica e vendeu, na verdade não vendeu, ele herdaria, só que ele abriu mão de toda a riqueza, de todo o poder para viver nas ruas pedindo esmolas. Sabemos, irmãos, que não há problema em ter o dinheiro. O problema é o dinheiro ter-nos. Não há problema em possuir dinheiro. O problema é o dinheiro nos possuir. Isso sim. Temos que ter cuidado para não colocar os bens na frente de Deus. E quando a gente vai falar de bênçãos materiais, a gente entende que o dinheiro realmente é uma bênção, só que é uma bênção a ser compartilhada. Um homem avarento, mesquinho, egoísta e pão duro, ele vai na contramão do que Cristo ensinou. Só que não é desse tipo de pobreza, de riqueza que o texto fala. E volto a dizer que na hora de pobreza física, e sim um atributo espiritual. Porque a pobreza financeira pode ser resultado da obra do diabo, da exploração, da ganância ou da preguiça. Outro pensamento também contrário às Escrituras é que esse texto aponta para o homem natural. É outro erro. As bem-aventuranças estão postas para caracterizar o cidadão celeste, o cidadão do céu. O homem regenerado. Essas características não podem ser vistas em pessoas que não foram alcançadas pelo Espírito Santo. São atributos de pessoas transformadas, porque tais qualidades são espirituais. E se tiver nascido de novo, você pode ter, senão nenhuma delas pertence a você. Se não for uma nova criatura, em hipótese nenhuma, você possuirá nenhuma das bem-aventuranças. E sozinho, não podemos conseguir tais características. Primeiro, precisamos entender que o humilde de espírito significa que precisamos de ajuda e que sozinhos somos incapazes de tal façanha. Já começa a deixar clara. Como assim? Você pode dizer também: conheço alguém que não vai à igreja, mas é uma pessoa mansa, humilde, é um homem justo, um homem de atitudes corretas. Lógico que você está certo, mas você precisa entender dois fatores, compreender dois fatores. Assim como os dedos das mãos, eles não são iguais, as pessoas também não são. E com certeza existem muitas pessoas descrentes que têm excelentes qualidades,
Óbvio, quem de nós não conhece alguém com características muito agradáveis? Aquelas pessoas que você dá vontade de se aproximar, poxa, rapaz, gosto de conversar com tal homem, com tal mulher. Existem pessoas descrentes que têm boas características, são pessoas agradáveis. Ninguém pode ser humilde de espírito se não receber através da ação divina. Somente o Evangelho pode transformar alguém. Não pode haver mudança genuína sem a ação do Espírito Santo. Não pode. A pessoa pode viver a fazer as coisas mais lindas aos olhos humanos, mas por trás há um pensamento mundano e vazio e não fala a respeito de Deus. Sem Deus não pode haver pobreza de espírito, mas com Deus pode haver mudança, e uma mudança verdadeira e plena. Também precisamos entender que humildade de espírito, você ser pobre de espírito não significa que você é um tímido, um fracassado, um retraído, um acovardado, um medíocre. Não é disso que o texto fala. Então alguém pode perguntar, então ser pobre de espírito é ter uma vida espiritual pobre? Muito menos. Claro que não. Jesus não está aqui enaltecendo que alguém tem uma espiritualidade pobre, uma vida de pouca oração, uma pouca frequência na igreja, pobre em santidade, pobre em fé, pobre em verdade, que uma pessoa dessa seria uma bem-aventurada. Em hipótese nenhuma. Apesar da maioria dos crentes viverem uma vida espiritual rasa, decadente, tímida, superficial. Só que isso não agrada a Deus. Então vamos começar a entender o que Jesus Cristo quis dizer ao mencionar essa primeira bem-aventurança. O que viria a ser uma pessoa bem-aventurada? Você já teria ou já teve a oportunidade de refletir o que é uma pessoa bem-aventurada? Se fizer a exegese do texto grego, aventurado, para a nossa tradução, seria uma pessoa bendita, abençoada, feliz. E aqui o texto acrescenta um bem, acrescenta uma intensidade. E uma pessoa bem-aventurada significa uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito abençoada, uma pessoa extremamente feliz. Antes de embasar com alguns pensamentos, temos que mostrar que há uma diferença também abissal entre o crente e o descrente, entre o cidadão desse mundo e um cidadão do reino dos céus. Alguns comentaristas dizem que Jesus Cristo vai na contramão do mundo quando diz que bem-aventurado é o pobre de espírito, só que o mundo diz o contrário. Bem-aventurado é uma pessoa autossuficiente, é uma pessoa autoconfiante, é uma pessoa de segurança própria, é uma pessoa autodependente. É isso que o mundo fala, e sabemos disso. Abençoado é um homem de posses, de habilidades, de qualificações, assim diz o pensamento mundano. Que feliz é aquela pessoa que está no lugar de destaque. É ou não é? Cristo diz que alegre é aquele que está no vale, que alegre é o menor. Observe que os grandes políticos, os grandes vendedores, os homens bem-sucedidos deste mundo, eles têm a imagem de uma pessoa capaz, de uma pessoa poderosa. Eles têm que apresentar uma imagem de vencedor, senão a gente não compra o produto que ele faz, senão a gente não assiste aos vídeos que ele leva ao ar. Tem que ser assim, tem que demonstrar poder, capacidade, autossuficiência. No egoísmo, egocentrismo do homem autodependente, ele se diz que é possível buscar a felicidade sozinho.
livros de autoajuda e por aí vai. Todos eles apontam para uma pessoa sozinha conseguindo seus objetivos. Pode prestar atenção. Eles apontam na sua capacidade. Você é capaz. A verdadeira felicidade não necessariamente está no futuro. Ela também pode estar no presente. Ele não disse, bem-aventurados serão. E ele disse, bem-aventurados são. Ou seja, podemos ser felizes hoje. Podemos ter sido felizes ontem. Podemos ser felizes no amanhã. Porque o verdadeiro crente, ele não está feliz apenas na glória, e ele está feliz no caminho que leva à glória. Ele está feliz porque sabe para onde vai, e ele está feliz porque sabe quem vai conduzi-lo. Os verdadeiros crentes sabem para onde estão indo, e sabem quem os leva também. João capítulo 18, verso 36, diz o seguinte: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o reino de Cristo não é desse mundo, nós como seguidores de Cristo, o nosso reino também não é deste mundo. E porque essa é a primeira das bem-aventuranças, já teria parado para pensar sobre isso? Porque ela é o primeiro degrau da escada. Porque primeiro precisamos nos esvaziar para depois sermos cheios. Essa bem-aventurança apresenta um esvaziamento e as demais um preenchimento, uma plenitude. Não podemos ser cheios sem antes sermos esvaziados. Com certeza não colocamos café novo numa garrafa de café velha, com café usado. Vai bagunçar todinho, vai dar um choque lá. O café não vai ficar bom. Precisamos derramar o café velho para depois colocar o café novo, fresquinho e, claro, sem açúcar. E como na Bíblia nada acontece por acaso, essa ordem também não foi feita por acaso. As bem-aventuranças não estão ali por acaso. Foi exatamente dessa forma que Cristo quis que elas chegássemos até nós. Há uma sequência lógica. Mas que sequência lógica é essa? Qual a sequência lógica do que Jesus Cristo disse? Porque não podemos ser cheios de Deus sem sermos esvaziados de nós mesmos. Essa virtude é a raiz, as outras são os frutos. Ninguém pode ser manso, ninguém pode ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, nem limpo de coração, sem primeiro conhecer a si mesmo, a nós mesmos, e sem entender o que nós somos. Também ninguém, absolutamente ninguém, pode entrar no reino do céu sem possuir tal característica. Mas até agora não entendi o que é ser pobre e humilde de espírito. Falamos de características que não são. Agora vamos apontar para as características que realmente são o que Cristo quis dizer. Se fôssemos resumir em uma palavra, uma frase, seria mais ou menos assim: ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Repito, ser pobre de espírito é entender nossa total dependência e submissão a Deus. Essa é a verdadeira pobreza de espírito. Há dois termos no Novo Testamento que traduzimos para a palavra pobre. Um fala que é aquele sujeito que trabalha, mas nunca tem abundância. Tem só o limite, só o básico. Uma palavra. E a outra palavra, ela diz respeito àquele pobre que tão pobre é que é um miserável, aquele que mora na rua, aquele que passa fome, aquele que passa por todas as privações. E foi exatamente esse termo usado por Jesus Cristo
aqui nesse texto, e também quando ele se refere em Lucas 16 a Lázaro. Apesar de muitas vezes não gostarmos da palavra, mas é miserável. É uma boa tradução. Martyn Lloyd-Jones diz que não estamos aqui comparando um homem com outro homem. Estamos aqui comparando um homem face a face com Deus. E se alguém se sentir que há alguma coisa diante de Deus e que merece alguma coisa diferente do inferno, essa pessoa nunca esteve na presença do Senhor. Se algum de nós entender que somos capazes de alguma coisa face a face com Deus, que temos méritos em nós mesmos, essa pessoa nunca esteve na presença do Senhor. John Stott, outro comentarista bíblico, diz que pobre de espírito é reconhecer nossa total pobreza espiritual e a nossa falência diante de Deus. Total falência diante de Deus. Pois somos pecadores sob a ira santa de Deus. Isso é o que nós somos. John Charles Riley diz que os humildes de espírito são aqueles que estão convencidos dos seus pecados e não procura ocultá-los diante do Senhor. Você sabe que é pecador, você sabe quem você é, mas você não, apesar de você não conseguir, mas você não tenta ocultar tal pecado diante do Senhor. Isso é ser pobre de espírito. Há um texto na Bíblia, há vários, no entanto um texto que talvez seja o que melhor caracterize os pobres ou os humildes de espírito. Lucas 18:13, a parábola do fariseu e do publicano. Lembra-se que o fariseu orava de si para si, cheio de si, aí vem o publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Humildade de espírito. Só os pobres de espírito podem entrar nos reinos dos céus. Por quê? Porque a porta é estreita. E se alguém se acha grande o suficiente, aviso, a porta não cabe, Vossa Senhoria. Se você se acha cheio, grande, capacitado, a porta é estreita. Não cabe alguém assim. Mateus 7:13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Por isso, a necessidade de ser destituídos de nós mesmos para poder entrar no reino dos céus. Charles Spurgeon disse que a melhor maneira de subir aos céus é descer de nós mesmos. Descer de nós mesmos. E temos, irmãos, que ter muito cuidado também com a nossa falsa humildade. Às vezes a pessoa ora. Quantas vezes não oramos ou não vemos um irmão orar na nossa frente? Ó Deus, sou pecador, sou miserável, Senhor, tenha pena de mim. Ó Senhor, miserável homem que sou, fraco, moribundo. Temos que ter cuidado, se isso não é uma falsa humildade. Temos que ter cuidado. Experimente dizer que tal notável cidadão está errado.
Experimente confrontar uma pessoa que o mundo cai e o céu se abre. Aspas, claro, né? Às vezes a pessoa ora, sou imundo, sou sujo, confronte ele, diga que ele está errado, chuta o calcanhar dele, toma alguma coisa que é dele. Aí você vai saberemos se a pessoa é realmente humilde de espírito. Tire o eu de uma pessoa dessa que a gente saberá. Alguma coisa que gosta muito, tira aqui. Veja qual a reação. Diga que essa pessoa está errada. Diga que essa pessoa não é capaz. Mexa no filho dela. Saberemos se são ou não, ou apenas e tão somente blá, blá, blá. Só da boca para fora. Só da boca para fora. Vejamos agora alguns exemplos de humildade ao longo das Escrituras. Isaías 6,5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Humildade de espírito, sabendo quem realmente é. Êxodo 3, verso 11. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. O pobre e humilde de espírito, ele sabe quem estará com ele. Ele sabe onde ele chegará, mas sabe que não será por mãos próprias, não será pelos próprios pés, não será pela própria qualificação. No Novo Testamento, encontramos também um bom exemplo em Pedro. Lucas, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Temos que ver se a gente está dizendo, afaste-se de mim, porque sou pecador, ou se aproximem, porque eu posso, eu tenho capacidade. Não está falando aqui de dizer, e sim de sentir. É o que você sente dentro de você. Ser humilde de espírito é ser totalmente destituído de completa ausência de orgulho pessoal, de segurança própria. É saber que não é capaz. Tudo que você, que eu, que Rodrigo possamos fazer, se fizermos bem feito, é porque alguém deu o dom, e esse dom não foi você que conseguiu. Nada vem de nós, tudo vem do Senhor, tudo foi dado. Quando você se sente totalmente incapaz, totalmente ineficaz, aí sim, diante de Deus, é o verdadeiro pobre e humilde de espírito. Porque nada podemos produzir sozinhos. Somos nulos e totalmente dependentes de Deus. É sentir que nada temos, é saber que nada somos. Irmãos, se você chegou aqui achando que você tem alguma qualificação, ninguém está dizendo aqui que você não tem a qualificação, que você não é tão bom. Não. Mas tudo lhe foi dado e nada é mérito seu. Somos totalmente dependentes do Senhor. Porque somos e sabemos quem somos. Romanos capítulo 8, verso 3. Paulo diz: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho. Deus
desceu, se fez carne, para sentir as mesmas dores que nós sentimos. Ele não precisava. João, capítulo 8, verso 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim, mas falo como o Pai que me ensinou. Qual o exemplo máximo de humildade de espírito, de pobreza de espírito? O próprio Jesus Cristo, sem exceção. Jesus se reportava ao Pai, e não há exemplo maior do que o de Cristo. Não há, nunca houve e nunca acontecerá. Não há algo mais completo. É olhando para Deus que estava no céu, desceu, sofreu, foi humilhado, mesmo sendo Deus. Irmãos, podemos trazer muitas dessas coisas para a nossa vida diária. Como é que a gente aplica? Como é que eu vivo ouvindo essas palavras? Como é que eu coloco em prática? Primeira coisa, quem de nós desce do que a gente conseguiu para servir? Quem desce do conhecimento, da segurança, do poder aquisitivo para servir? Imagina o seguinte: você vai casar, tudo arrumado, organizado, paletó, aquela coisa, todos os noivos. Aí se no meio do caminho acontece alguma coisa para você tirar, sei lá, uma vaca do atoleiro, uma pessoa que está precisando. Nós não paramos e vamos no nosso compromisso. Por quê? Porque é o nosso eu. A gente sabe que ali foi preparado para a gente, que aquilo é a gente, que aquilo sou eu, que aquilo é você, e a gente vai, e a gente faz, e nós pega. Está errado, viu, irmão? Mas é desse jeito no dia a dia. Segundo ponto, o nosso relacionamento aqui na terra fala muito sobre nós. O nosso relacionamento com os nossos irmãos, horizontalmente, fala muito de nós. O nosso relacionamento com os irmãos fala do nosso relacionamento com Deus, aponta para o nosso relacionamento com Deus. Não é de humildade, desse tipo de humildade que se fala, mas podemos aplicar e ver muitas coisas na nossa vida. Primeiro, se nos achamos mais capazes do que os outros, se sentimos mais qualificados do que os outros, se entendemos que precisamos de mais atenção que os outros, se nos sentimos injustiçados constantemente, se fulano tem, mas eu não tenho, eu deveria ter. Se nos sentimos assim, é que o nosso relacionamento horizontal não aponta para o nosso relacionamento com Deus. Não está apontando, na verdade está apontando de forma distorcida. Quando escutamos pessoas dizer: eu fiz, fui eu trouxe, eu desenvolvi, eu fiz não sei o quê. Pode prestar atenção, quando você vê uma pessoa colocando sempre as suas falas na primeira pessoa, eu, algo está errado. Se não tiver errado, mas está apontando para algo errado, isso é um sinal de alerta. Mas às vezes a gente não fala, mas pensa, sinal de alerta também. Temos que ver se estamos vivendo para agradar a nós mesmos ou vivendo para agradar ao nosso Deus. Temos que perguntar: eu sou egocêntrico? Eu penso em mim toda hora em primeiro lugar?
Eu seria capaz de abrir mão das minhas coisas para servir, mas não é sob a hipocrisia, é você simplesmente abrir mão do que você tem para servir sem ficar se queixando você mesmo. Foi eu que fiz. Isso é um pecado miserável que age e atinge ao nosso ser. Se temos qualificação, como falamos anteriormente, foi Deus que nos deu. Nós queremos, na verdade, ser elogiados pelos outros ou engrandecer o nome do Senhor? Irmão, se você tem essa dificuldade, mesmo que você não externe, mas se você tem essa dificuldade, é simples demais, há uma receita. Não pode botar nem para mais nem para menos, há uma receita infalível. Fixe os olhos em Cristo. Olhe o que Cristo fez, olhe o que Cristo disse. Faça como os apóstolos fizeram. Lucas 17:5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Se temos dificuldades, é orar ao Senhor, é pedir sabedoria ao Senhor, é se colocar verdadeiramente diante do Senhor. Mesmo que a gente tente, mas não vai conseguir ter uma superioridade com o Senhor. Eu preciso melhorar. E último ponto, irmãos, ao encontrar Cristo, encontraremos a verdade e, consequentemente, saberemos o que devemos fazer. É entendendo e conhecendo que saberemos que somos frutos de uma graça e que o céu é o nosso destino, graças à graça do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Felizes somos nós. E interessante, a liturgia, ela não é combinada, mas foi falado exatamente isso aqui, foi cantado exatamente a mesma coisa. Felizes somos nós porque temos um advogado fiel para pagar as nossas dívidas, para nos livrar da prisão eterna. Só assim encontramos o reino dos céus, através dele. E muita gente, muita mesmo, às vezes não vive pensando no céu, mas ele existe. Com certeza ele existe. E sozinho não chegaremos lá. E por fim, essa característica não é natural, é espiritual. E como nós nos sentimos diante de Deus? Se temos a certeza absoluta que nada somos e que precisamos colocar essa bem-aventurança em prática, isso é um bom testemunho. Mas como colocá-la em prática? Como mostrar realmente a humildade que possamos praticar diante dos outros, praticando diante de Deus, que possamos praticar com as outras pessoas. Irmãos, simples. Se você sabe mais que alguém, não humilhe essa pessoa não. Se você é mais capaz que ela, não humilhe não. Não pise ninguém não, irmão, quando você estiver subindo. Se você tem uma melhor condição financeira, entenda, essa melhor condição financeira foi Deus que te deu. É para você ajudar, é para você compartilhar. Não é para você ser soberbo, se exacerbar. É não, irmão. Temos aprendido, isso é um fato. A nossa igreja tem aprendido. Louvamos ao Senhor por isso. Mas se esse aprendizado está fazendo com que a gente distorça o ensino, que a gente queira ser melhor que os outros,
que a gente se sinta melhor do que as outras pessoas. Com certeza absoluta, não somos humildes de espírito. Com certeza absoluta. Veja o que você tem aprendido e veja o que você tem colocado em prática. Se estiver alinhado, significa uma prova inequívoca de que és um pobre e humilde de espírito e que estás a caminho da eternidade na presença do Senhor. É para isso, é para esse caminho que esse texto aponta. E que Deus, irmãos, que somente Ele nos capacite, nos abençoe a colocar essa tão linda bem-aventurança em prática em nossas vidas e na vida daquelas pessoas que passam por nós. Amém. Santo Deus, como é difícil, Senhor, ouvir a Tua voz, como é difícil cumprir a Tua lei, como é difícil, Senhor, ser aquilo que fomos postos para sermos, Senhor. Ó Pai, Tu sabes quantos homens e quantas mulheres na Tua igreja são pobres e humildes de espírito. Tu sabes, ó Pai. Sonda cada coração, Senhor. Faça-nos envergonhar diante de Ti, diante do exemplo de Jesus Cristo, Senhor. Que possamos baixar a cabeça, enxergar nossa situação, nossa verdade, nossa realidade, Senhor. Que possamos viver dignos do papel que fomos feitos para isso, Senhor. Perdoa se não somos humildes. Perdoa, Pai, se não somos pobres de espírito. Perdoa, Pai, se nos sentimos melhor que os outros. Perdoa se pensamos tão somente em nós, Senhor. Que tristeza, Pai, saber que esse pecado nos alcançou. Seja o nosso auxílio, seja o nosso guia, seja a nossa iluminação neste caminho de peregrinação, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.